Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. No programa desta semana vamos olhar para as eleições legislativas em França, convocadas na sequência da vitória esmagadora do Partido União Nacional nas eleições europeias, e também para a libertação de Julian Assange, o fundador do portal Wikileaks, que estava detido há 5 anos numa prisão de alta segurança no Reino Unido, depois de 6 anos passados num piso na Embaixada do Equador em Londres, onde pediu asilo para evitar a prisão e a deportação para os Estados Unidos, onde era procurado por espionagem. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que se envolveu nas negociações para a libertação de Assange, disse que o caso se arrastava há demasiado tempo. I've been very clear as Labor leader and as Prime Minister that regardless of your views about Mr Assange's activities, his case has dragged on for too long. There is nothing to be gained from his continued incarceration and we want him brought home to Australia. O caso arrastava-se realmente há demasiado tempo, ou seja, era necessário encontrar uma solução? Eu creio que sim. Creio que sim, mas tem muita ambiguidade sobre isto tudo, porque, por um lado, tenho alguma solidariedade com Assange, no sentido em que acho que as sociedades democráticas são sociedades abertas e, portanto, tenho alguma simpatia relativamente àquilo que ele fez. Por outro lado, vamos lá ver, as coisas que ele revelou, sobretudo sobre o Afeganistão e o Iraque, eram extremamente sensíveis e, portanto, um Estado também não pode ter tudo à luz do dia. Dito isso, parece-me que foi uma solução adequada, no sentido em que Assange finalmente saiu da prisão, quer dizer, estava em condições de segurança máxima, condições péssimas, não é? Numa cela 23 horas por dia, tinha problemas de saúde. Ao mesmo tempo, o governo americano pode dizer que ele se deu como culpado, quer dizer, no fundo é este o acordo, ambos os lados salvam a face. Agora, há uma questão que me parece vale a pena, que é suscitada por toda esta questão, que me vale a pena referir, que é o seguinte, quer dizer, os governos hoje em dia classificam praticamente tudo como segredo e top secret e coisas assim do género. Portanto, a regra numa democracia deve ser só classificar, só manter só manter em segredo aquilo que é verdadeiramente impossível de pôr cá fora. E assistimos a uma inversão desse princípio. E o princípio basicamente hoje é tudo segredo, menos aquilo que o governo, que os Estados nos dizem. Quer dizer, o objetivo dos jornalistas é para ir para além daquilo que o Estado nos diz. Ou seja, o jornalismo não pode ser só a transcrição das posições oficiais do Estado. Portanto, eu acho que esse papel de fiscalização implica que as pessoas têm de publicar aquilo que os Estados não querem. Quer dizer, uma democracia é isso. E nesse sentido eu aprecio aquilo que o Wikileaks fez, apesar de talvez tivesse sido excessivo em algumas coisas, não é? Mas esta relação entre o jornalismo e o Estado hoje é cada vez mais difícil de equilibrar, porque ao mesmo tempo que os Estados tentam sonegar a informação, quer dizer, o jornalismo também, em muitos casos, quer dizer, são os papagaios, não é? Que andam a reproduzir aquilo que o Estado, ou que os partidos, ou que os políticos dizem. E, portanto, e isto não é uma observação sobre Portugal, ou só sobre Portugal. Eu acho que é uma coisa generalizada. E, portanto, quer dizer, acho, não sei exatamente o que é que acho, quer dizer, tem muita ambiguidade em relação a tudo isto. Há uma outra questão aqui, que é se Julian Assange
é realmente um jornalista? Não, nunca, jamais, em tempo algum, e este é o grave problema destas polémicas. Nós temos de nos colocar no início do Wikileaks. O Wikileaks arranca em 2006. Surge como uma plataforma com princípios, com uma carta de princípios declarada. E é muito explícito, e a Assange nunca renegou isso, que o Wikileaks pretende ser apenas uma plataforma onde é possível vazar com segurança todo e qualquer documento que pessoa não identificada considere relevante. Não cabe a Wikileaks fazer a análise desses documentos, mas sim vazá-los na íntegra. O apuro do interesse destes documentos será feito pela comunidade digital no seu conjunto e daí surgirá uma verdade. Houve em alguns casos que depois acabaram por colaborar com órgãos de comunicação social cedendo-lhes esses documentos. É diferente, estamos a não é? falar do que foi a filosofia e a proclamação de princípios da Wikileaks em 2006, quando foi lançada. Eu, na altura, escrevi um artigo a dizer que isto era um ato de profunda irresponsabilidade que não se poderia de forma alguma confundir com o jornalismo, e alguns colegas de profissão e pessoas de esquerda e direita me insultaram e queriam comer vivo. Eu mantenho a mesma opinião, porque aquilo a que nós assistimos foi apenas uma degradação sucessiva pela qual a Assange é o principal responsável, porque nós temos de nos colocar nesta época de 2006, tudo aquilo que o Vasco disse, se riscarmos a palavra jornalista, está absolutamente correto. Nós estamos a atravessar uma fase em que os governos classificam como confidencial e diversos níveis de segredo material que não tem de forma nenhuma relevância que o justifique por períodos excessivos, e simultaneamente estamos aqui em 2006 no início e até naquela ideia peregrina que existia na altura de que a internet iria permitir o tal escrutínio público generalizado e generoso de todo e qualquer material, eliminando o viés, aquilo que é o nosso enviesamento opinativo ao abordar determinado tipo de assuntos. Isso não se veio a revelar a verdade. Depois nós tivemos o quê? Nós tivemos todo um vazamento, toda uma passagem de documentação que foi feita na Wikileaks, em que nós hoje em dia lembramos-nos apenas daquilo que provou ser relevante. Por exemplo, dos primeiros documentos que foram vazados no Wikileaks, a Wikileaks estamos a considerar uma plataforma para onde se chuta a documentação. E onde ainda continua a estar disponível essa documentação? Não, ela praticamente deixou de funcionar já há 3 anos. A última publicação que fez foi em 2021, está paralisada, o que não quer dizer que não possa ser... Não, o que estou a dizer é que continuam disponíveis as documentações nem que foram alguns publicadas. Desapareceram inclusivamente porque a Wikileaks foi alvo de imensos processos e sobretudo esses processos atingiam os servidores, ou seja, os provedores de serviços de internet que recusavam alojar o Wikileaks. Foi por isso que foi parar à Islândia. Portanto, essa documentação, muita dela desapareceu ou é muito difícil de recuperar. Mas nós lembramos essencialmente daquilo que foram as boas denúncias, digamos assim, aquelas em que se provaram corretas. Como, por exemplo, as primeiras foram significativas, tinham a ver com a rede de corrupção montada pelo presidente do Quênia na altura, Daniel Arap Moi. Houve muitas outras, inclusivamente, por exemplo, com os favorecimentos a determinado tipo de clientes que fez um dos principais bancos envolvidos na crise financeira islandesa. E depois vem-nos à memória aquilo que teve grande impacto político, que são todo aquele material os que foi do divulgado, Congresso Democrata, que são essencialmente material provindo dos Estados Unidos, e aqui também há algo que nós não nos podemos esquecer, porque hoje em dia é possível vazar este tipo de documentação. Eu não me quero prolongar, mas queria depois fazer uma comparação daqui a pouco com o processo dos Pentagon Papers, porque aí estamos a falar de horas e horas a fotocopiar documentos.
Agora estamos a falar de uma pessoa que facilmente tem acesso começou por ser com uma disquete, hoje em dia ainda é mais fácil ter acesso a milhões de documentos digitalizados. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, quando há a grande fuga feita por... Nós estamos a falar de um indivíduo que nem tinha a patente de cabo, era um soldado com categoria de especialista de 23 anos, o caso de Claude Manning, que teve acesso a milhões de documentos desde o top secret até graus baixos de confidencialidade. Porquê? Porque temos uma digitalização, uma informatização generalizada por parte de uma data de agências norte-americanas. São milhares e milhares de pessoas com acesso à informação confidencial. Quando foi houve um relatório do Congresso nesse ano que revelou que havia 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos à altura credenciadas para acesso a documentos classificados como segredo de Estado. Portanto, isto foi o que propiciou e propicia ainda hoje este tipo de fugas de informação. Portanto, nós temos, por um lado, o Wikileaks como uma plataforma de vazamento que não fazia escrutínio desse material, raramente o editava, e quando o editava, isso levantava também alguns problemas. E nós temos um dos vídeos que surgiram no Wikileaks que teve mais impacto, que é o ataque de 2007 de 2 helicópteros Apache norte-americanos em Bagdá, que foi editado com o título de Assassínio Colateral, um jogo de palavras com baixas colaterais. Que foi de facto um acto de assassínio e que foi um crime de guerra, em certo sentido. Penso que se poderá até classificar como crime de guerra, dado que houve um ataque a civis que era fácil de identificar como civis a determinada altura. Mas este escrutínio do material não era feito, por isso nós não podemos confundir aquilo que foi o trabalho de Assange, que é um trabalho imbuído de uma filosofia, chamemos-lhe profundamente anarquista e contra todo e qualquer poder instituído, e aquilo, por exemplo, que foi o trabalho de Snowden, que é uma fuga ainda mais grave, mas que é uma fuga que ele articulou com órgãos de comunicação credenciados. O Der Spiegel alemão, o Washington Post, o Intercept, os jornais que trabalharam esse material, foram ver, ou seja, aplicaram o contraditório, procuraram outras fontes. Nada disso é feito com o material do Wikileaks, que de facto cria aquela confusão em que, por um lado, estamos a falar da liberdade de expressão no sentido de uma pessoa poder pronunciar uma opinião ou dar a conhecer um documento, e aqui entramos noutra questão, de uma administração que está a esconder algo que é de interesse público. Aliás, para comparar, e fico-me por aqui, para comparar o trabalho do Wikileaks com outro tipo de plataformas, basta vermos que entre 2000 e 2021, uma entidade que é muito reputada, a Federação dos Cientistas Norte-Americanos, manteve uma plataforma também para divulgação de documentação confidencial da administração norte-americana ou de outras administrações que tivesse relevância pública. E se compararmos o material que aí foi publicado sobre matérias militares de segurança e sobretudo muita coisa sobre sistemas de ataque e de defesa nucleares e aquilo que foi publicado no Wikileaks, nós estamos entre dois mundos completamente diferentes. Portanto, há a questão de liberdades públicas e direito a publicar aquilo que o Estado abusivamente, ou não abusivamente, por vezes, classifica como segredo. Há a questão do jornalismo e ainda há a questão complicadíssima da lei de espionagem norte-americana de 1917, que foi evocada neste caso e que se mantém de pé e que é, sim, um verdadeiro perigo para a liberdade de expressão e para o jornalismo, não só nos Estados Unidos como no estrangeiro. O facto de Julian Assange ter sido acusado pela administração de Trump
Trump e de estarmos a ter eleições em novembro que poderão dar uma nova vitória a Donald Trump, pode ter sido aqui um facto que ajudou a chegar a este acordo? Pode ter sido, se bem que... Ou seja, seria mais difícil chegar a um acordo com uma administração republicana? Provavelmente, porque sendo certo que a administração de Biden tem estado sob pressão nos últimos 3 anos, quase 4 anos, para resolver este caso. Mas de qualquer forma, sim, eu acho que os republicanos e sobretudo quem fez grande força para acusar, para usar o Departamento de Justiça para acusar a Assange foi o Mike Pompeo, que era na altura o secretário de Estado do governo americano. Mas os republicanos, de uma forma geral, têm uma postura mais dura em relação à violação daquilo que consideram ser o segredo de Estado. Agora, eu relativamente àquilo que o João acaba de dizer, eu acho que ele enfim, delineou os problemas, as ambiguidades todas deste processo, mas de qualquer forma, vamos lá ver. Eu não consigo censurar. Eu tenho visto nos últimos 2 dias muitas críticas, sobretudo por parte dos apoiantes de Assange, que dizem que ele capitulou, que não devia ter admitido a sua culpa, etc. Quer dizer, acho isso muito difícil de... quer dizer, acho isso muito fácil de dizer para quem está... sentado em casa, sim, sentado em casa, ou a beber um café, a brincar com os filhos, não sei o quê. Vamos lá ver, este homem está praticamente todos os efeitos, não é? Está preso, primeiro na embaixada do Equador e agora na prisão propriamente dita. Tem duas crianças que nasceram enquanto esteve na prisão, nunca esteve, não assistiu ao crescimento das crianças, e portanto acho que ele fez aquilo que provavelmente a maioria de nós teríamos feito, não é? Quer dizer, agora, o princípio parece-me, o princípio essencial, para mim o que é essencial aqui é perceber que as democracias vivem de transparência, de luz. E crescentemente, e sobretudo nos últimos 30 anos, nós temos assistido, não só nos Estados Unidos, em todos os países, uma tendência no sentido do segredo, não é? Na ocultação da informação. Isso significa que, vamos lá ver, há outro pressuposto nas democracias, é que as opiniões públicas têm de estar informadas de modo a poderem fazer escolhas. Se a gente nega esta informação toda, as opiniões públicas de facto não estão informadas. Por outro lado, quer dizer, as questões internacionais são extremamente complexas e muitas vezes de facto são difíceis de explicar e muitas vezes a informação não pode ser revelada. Portanto, mais uma vez, quer dizer, há aqui uma profunda ambiguidade nisto tudo. Eu talvez seja menos... confio menos talvez nos jornalistas do que o João, porque eu acho que muitas vezes esta filtragem do jornalismo vai no sentido do reforço do bias político e ideológico. Portanto, acho que os jornalistas muitas vezes são atores, não têm nada este papel neutro de filtrar, não sei o quê. Sim, mas isso não tem questão, acho que é evidente não? Que tem, mas e essa filtragem tem de ser feita não apenas por jornalistas, qualquer pessoa com conhecimentos específicos ou às vezes com conhecimentos genéricos apenas sobre uma determinada matéria tem possibilidade de fazer a filtragem das coisas. Claro. Todos os documentos têm uma crítica interna e externa. Há pessoas que estão aptas para isso, outras mais, outras menos. Mas a questão é que tenham acesso a eles. Ok. Mas neste caso, o que me parece é que a Assange foi um bocado um publisher, não é? Quer dizer, proporcionou uma plataforma para as pessoas poderem tirar as suas conclusões. Mas tu não podes vazar um documento. Repara, por exemplo, como uma no início tem a ambiguidade, porque eu acho que houve aqui imensa irresponsabilidade. Damos um exemplo que as pessoas se calhar não estão inocentes. Quando são divulgados documentos, ficheiros militares, sobre as operações no Iraque, no Afeganistão, do exército norte-americano.
em que, notoriamente, muitos são irrelevantes, outros são interessantes, outros são relevantes, porque revelam a maneira de operar das forças norte-americanas, as intenções políticas e por aí fora. Uns deveriam estar em segredo, outros não poderiam não estar em segredo. A questão é que ele divulga todos os dados que identificam as pessoas envolvidas, os norte-americanos, os seus colaboradores, os seus interlocutores, os nomes, tudo, estava tudo. Não, mas, ou seja, ninguém com o mínimo de bom senso fará uma coisa dessas. Por alguma coisa, quando sai, ou quando se tem conhecimento daquilo que é um acórdão de tribunal, estão frequentemente, ou sempre, em muitos casos, rasurados o nome das pessoas envolvidas. No mundo Os ideal dados, era assim, sim. Não, mas é assim que tem de funcionar. E por definição, é por isso que esta prática era muito abusiva. E aquilo que tu estás a falar, aliás, tem um reforço, e a matéria que tu conheces perfeitamente, muito bem, a comparação com aquilo que foi o caso dos documentos do Pentágono. Os documentos do Pentágono eram documentos secretos, eram relatórios produzidos por uma das principais instituições que colabora com o Ministério da Defesa, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Rand Foundation, e dois funcionários consideraram que aqueles documentos que ao longo de décadas estavam a ser compilados indicavam que a administração, que a democrata e posteriormente a republicana, tinham perfeita consciência de que a guerra que estavam envolvidas no Vietnã era uma guerra que não era possível de vencer, digamos assim. Ou seja, havia uma tremenda contradição entre aquilo que era a informação a que tinha acesso a estas administrações americanas e aquilo que era afirmado publicamente. E eles decidiram denunciar isso. Denunciar como? Passando estes documentos, horas e horas e horas a fotocopiá-los, a órgãos de informação. Isso resultou, obviamente, num processo ao abrigo da tal lei de espionagem, que tem a ver com a divulgação de documentação confidencial prejudicial aos interesses de segurança dos Estados Unidos. E o que é que aconteceu? O caso acabou no Supremo Tribunal de Justiça, aconteceu a primeira publicação num dos jornais, no New York Times, que o Supremo Tribunal considerou que o jornal era legal a publicação desses documentos. E depois houve mais uma série de peripécias com muito mais jornais envolvidos. E 2 anos depois, em 73, houve em Los Angeles um processo contra os 2 denunciantes, ou seja, contra Daniel Ellsberg e Anthony Russo, os tais 2 funcionários da RAND que tinham fotocopiado e divulgado estes documentos para a imprensa. E eles foram julgados, tal como agora Assange, foram acusados ao abrigo deste ato de espionagem. No caso deles não houve acordo, porque a administração Nixon, com toda aquela elegância que a caracterizava, cometeu tantas ilegalidades durante o processo judicial. Estás a falar de Nixon? Sim, estamos a falar já do ano de 73, que o juiz em Los Angeles declarou que o julgamento havia, portanto, um caso ali de mistrial. Ou seja, eles não foram inocentados ao abrigo da acusação, apenas, simplesmente, não havia justificação legal para prosseguir um processo. Aqui temos novamente uma situação, e houve muitos outros casos ao abrigo desta legislação. E esta legislação tem um problema, que é um problema de fundo, e que não é único dos Estados Unidos. Cá em Portugal ele também existe, é que não há distinção entre aquilo que é sonegar informação do Estado e passá-la a potência hostil estrangeira ou entidade hostil não estatal, uma organização terrorista, por exemplo, e aquilo que é sonegar, retirar indevidamente, nos termos daquilo que é a legislação, documentação para a divulgar publicamente, porque ela é relevante para o interesse público, independentemente daquilo que o Estado diz ou não. E depois estamos num problema quase não, filosófico, e quem é que decide se ela é ou não é relevante? Portanto, é por isso que falar de Assange, como o Vasco assinalou, é ambíguo, tem muitas ambiguidades. É ambíguo e é importante, porque estas questões têm mesmo de ser decididas, não é apenas condenar fugas de informação,
há muita maneira de fazer fugas de informação e há relevância ou não relevância dessas fugas de informação. Nós aqui em Portugal, por exemplo, estamos no verdadeiro pântano de fugas de informação, sobretudo na área da justiça. Entretanto, em França, este fim de semana realiza-se a primeira volta das eleições legislativas, com as sondagens indicam que a União Nacional deverá vencer, mas sem maioria absoluta. Este é um cenário que pode deixar o país ingovernável? Esse é o outro. Quer dizer, em qualquer cenário, eu acho que a França vai ser ingovernável. E vai ser ingovernável por várias razões. Quer dizer, a situação económica ou financeira do país é muito complicada. A escolha que efetivamente se coloca entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, quer dizer, isto é, entre a União Nacional, aquilo que antigamente era a Frente Nacional de Le Pen, e um nome delicioso, não é? A nova Frente Popular. A última vez que houve uma Frente Popular em Espanha a coisa correu bem, como se sabe, mas esta nova Frente Popular, quer dizer, está a desfazer-se a olhos vistos, não é? Porque há o Glucksmann, que é um tipo relativamente racional, há os Verdes, há o Partido Comunista, que, enfim, podemos discordar, mas compreende-se. E depois quer dizer, há os extremistas, quer dizer, não é só a extrema-direita, é a extrema-esquerda do Mélenchon que está dentro desta nova Frente Popular. Ele, Mélenchon, diz que será o primeiro-ministro, porque a França insubmissa é aparentemente a força mais poderosa dentro desta coligação, só que os outros parceiros já vieram dizer que não o querem como primeiro-ministro. Portanto, mesmo que, e não me parece que a Frente Popular ganhe, mas mesmo que ganhe, aquilo vai desfazer-se tudo, quer dizer, essas tensões, acho que foi o Glucksmann, já caracterizou a aliança, aliás, como um casamento de conveniência. E se olharmos para os programas, tanto da Frente Popular como da direita radical, em muitos sentidos há uma convergência, não é? Sendo certo que a União Nacional já está a recuar de alguns compromissos, quer dizer, já não quer fazer recuar a idade da reforma, já disse que não baixava o IVA como tinha dito no passado, ou pelo menos de uma forma tão drástica. Portanto, já se vê, se me é permitido dizer, já se vê uma certa normalização programática da direita radical. Isso tem sido claro nos últimos dias. Mas o meu ponto essencial aqui é que França, independentemente de escolher a direita ou a esquerda, vai rejeitar o centro. E isto acho, o centro-direita dos republicanos, praticamente já não se percebe se aquilo é um partido ou não, mas também o centro de Macron. E o grande responsável por esta polarização, por este extremismo, esta situação em França, é de facto Macron. Macron efetivamente destruiu o sistema partidário quando foi eleito, tem-se portado como um pequeno Nero, ou um pequeno Júpiter, o que lhe queiras chamar, e muito disto que está a acontecer é uma reação a Macron, que é, quer dizer, de uma forma geral. Como é que ele depois pode conviver como Pois, por isso é que houve uma notícia interessante há uns dias atrás, vinda de fontes próximas de Macron, que diziam que ele equacionava demitir-se. Eu acho que aquilo foi um balão, não é? Porque rapidamente vieram ao terreno dizer que não, afinal não se vai demitir. Mas a lógica é essa, não é? Porque se a direita radical ganhar, quer dizer, o que Macron devia de fazer é de facto demitir-se, quer dizer, já não tem condições. Agora, há aqui uma particularidade francesa, que é Macron tem poderes em política externa, em política de defesa, não tem poderes na política nacional, digamos assim, nas políticas nacionais.
E, portanto, o que vamos ter é uma situação de coabitação, que, enfim, já se verificou várias vezes em França, só que desta vez, não é, os agentes da coabitação não são como no passado. No passado, apesar de tudo, havia um entendimento, uma aceitação das instituições, da cultura política. Desta vez não há. Quer dizer, portanto, qualquer coabitação é entre o sistema e o antissistema e, portanto, não vai, obviamente, correr bem. Isto, por sua vez, vai trazer imensos problemas à Europa, porque sem a França, ou com a França liderada pela direita radical, na Europa, de facto, não será como foi no passado. Quer dizer, algo irá mudar, algo de profundo irá mudar na Europa. Aliás, há uma coisa muito engraçada. Jordan Bardella, no último debate desta primeira volta, lembrava Margaret Thatcher a dizer: quero o meu dinheiro de volta, porque afirmou duas coisas muito interessantes no debate. Isto partindo do princípio que ele conseguirá, depois da segunda volta, vir a formar um governo, sendo o primeiro-ministro mais novo de sempre em França. Ele disse que vamos exigir à União Europeia o nosso dinheiro de volta, como fazia Margaret Thatcher: I want my money back, my rebate. Ele afirmou isso, na mesma altura em que Marine Le Pen dizia outra coisa, também muito interessante, que ainda se passa o último dia da campanha a justificar, que ela explicou que não punha em causa os poderes do presidente em matéria de defesa, mas que quem tinha os cordões da bolsa era o primeiro-ministro. E o último dia de campanha em França, então, é passado a discutir isto. Ou seja, já estamos nos tais cenários em que, admitindo que é o mais provável, na minha opinião, que partilho também a ideia do Vasco, que haja um impasse na Assembleia Nacional que obrigue ainda a novas eleições, parte-se da ideia que é a Frente Nacional que vai liderar um governo. E a normalização que existe desta Frente Nacional não está apenas no perfil que existe atualmente dos seus votantes, daquilo que declaram as sondagens sobre a intenção de voto, está em 1001 pequenos pormenores. Provocou um grande choque no centro e na esquerda francesa e na direita tradicional conservadora, que pessoas com uma reputação à prova de bala, como a Beata Karsfeld e o seu marido, Serge Karsfeld, conhecidos pelos trabalhos de investigação histórica sobre as perseguições nazis aos judeus e as perseguições antissemitas em França, terem afirmado publicamente que numa segunda volta, se tivessem de escolher entre a nova Frente Popular e a Convergência Nacional, votavam na Convergência Nacional porque consideravam que o perigo antissemita maior era representado pela extrema-esquerda que estava envolvida nesta nova Frente Popular. Portanto, isto provocou um imenso choque, porque infelizmente eles têm uma certa verdade naquilo que dizem. É como na Grã-Bretanha. Há uma grande tendência antissemita manifesta no lado da extrema-esquerda, que ainda é mais relevante hoje em dia daquela que manifesta a extrema-direita francesa. Portanto, nós estamos num cenário não apenas de pântano político, como de um tipo de discurso que já passou para o lado mau da coisa. Já estamos a falar todos do lado negro da coisa. E isto para a União Europeia vai ser altamente complicado, porque há uma coexistência com um governo em que é o Rassemblement Nacional a controlar, a dominar, e aqui vai haver confronto necessariamente com o presidente e com Bruxelas, ou então estamos numa situação de impasse que só será resolvida daqui a 3 anos, quando terminar o mandato de Macron, e, ao que tudo indica, com o agravamento da situação, será resolvida com Marine Le Pen na presidência. Portanto, é este o triste cenário a que nos leva a perspectiva da eleição em França, que é tão claro este cenário mau, como é claro que no Reino Unido o Partido Conservador vai sofrer uma das suas
talvez a sua maior derrota de sempre, e em que nem sequer sabemos quem é que vai ser a oposição leal de Sua Majestade, porque o sistema britânico, nisto com algumas semelhanças com o francês, é tão ambíguo pelo facto de ser às 2 voltas por maioria, que é bem provável que venham a ser os liberais-democratas a ficar à frente em número de deputados que os próprios conservadores. E em França temos uma situação em que o que se vai discutir a partir da próxima semana é simplesmente como é que vão ser feitas as desistências para a segunda volta. Desistem todos para votar contra a Frente Nacional ou não? E é isto que vai acontecer. Eu acho que há uma coisa curiosa. Muita gente parece acreditar que estamos a viver tipo o pico do populismo e nos próximos tempos iremos regressar à normalidade. Eu não tenho nada. Exato. Começando pelo Macron, mas em Portugal isso vê-se muito também. Eu não tenho nada essa ideia. Eu acho que isto é o princípio das coisas. E, portanto, as coisas a partir daqui vão tornar-se cada vez mais claras. Por exemplo, parte do surgimento da direita radical resulta da questão da imigração. A questão da imigração, das migrações, não vai acabar. Quer dizer, há uma pressão tremenda nos países em vias de desenvolvimento, há a questão demográfica na Europa e, portanto, não há sinais nenhuns que essas pressões irão, como se fosse por magia, desaparecer. E, portanto, as razões subjacentes por isso é que me irrita tanto esta coisa, esta conversa do fascismo, não sei quem são os fascistas e os racistas. Não. Há um conjunto de problemas sociais, políticos e económicos que explicam o surgimento destes partidos. Essas razões estruturais, essas causas estruturais não vão desaparecer nos próximos tempos. Tenho, aliás, a ideia que se vão acentuar. E, portanto, não me parece nada produtivo, não é? Tentar simplesmente usar este conjunto de adjetivos, não é? Na expectativa de tudo regressa à normalidade. Não vai regressar à normalidade. Quer dizer, a normalidade é uma crescente polarização, porque o centro, não é? Aquele consenso do pós-Segunda Guerra Mundial, é isso que está a desaparecer. E, portanto, acho que devemos olhar para a França, mas também para a Itália e para a Grã-Bretanha, como agora disse o João, como indícios do que é o nosso futuro coletivo. Isto não é um freak accident, não é? Muito bem, vamos então passar às sugestões para esta semana. A minha sugestão vai um bocadinho neste sentido também, porque um dos países, que, aliás, onde vivi durante alguns anos, mas um dos países que não parece interessar muito os portugueses é o Canadá. E ainda há um bocadinho a ideia do Canadá como a da Suécia, não é? Que é o paraíso social-democrata, etc. E onde isso já vai, não é? Há 30 anos o Canadá viveu uma situação muito semelhante àquilo que eu penso que vai acontecer na Grã-Bretanha, não é? O partido tradicional de centro-direita, na altura chamava-se o Progressive Conservative Party, que acho que é um nome fantástico, por razões várias. Mas o partido implodiu, não é? No Parlamento canadiano passou a ter 2 lugares. Bom, e porquê é que implodiu? Por causa do surgimento do novo populismo político. Nos últimos 30 anos o que aconteceu? Bom, houve uma convergência de vários partidos, portanto criou-se um partido novo, o Partido Conservador do Canadá, é assim que se chama, que depois chega ao governo, faz 2, 3 mandatos, depende de como é que se conta, e depois surge este Justin Trudeau que se transformou, não é? No grande símbolo internacional da esquerda progressista, wokeista, etc, etc. Bom, Trudeau tem os dias contados, porque no Canadá houve, como noutros países, uma grande reação, como em França, uma grande reação a este tipo de esquerda.
como houve também, como está a acontecer nos Estados Unidos. E portanto isto leva-me isto é só para enquadrar o livro. O livro acabou de sair no Canadá, foi um amigo que me trouxe, graças a Deus, mas o livro chama-se simplesmente Pierre Poilievre, A Political Life. Quer dizer, o nome, apesar de francófono, não tem nada de quer dizer, a pessoa em causa não tem nada de francófono, aliás, é da descendência irlandesa, mas enfim, tem este nome, mas não é quebecois. Mas é uma biografia daquele que será o novo primeiro-ministro canadiano. E o livro é muito interessante, porquê? Porque traça estas mudanças na direita canadiana e mostra ou revela como é possível fazer uma convergência entre direita, digamos, moderada e direita mais populista, em volta de um novo programa político. E nesse sentido eu acho o livro muito interessante. E uma curiosidade, o Pierre casou cá em Portugal, em Sintra. Sem razão aparente, mas é enfim, uma das coisas. Um dado importante. Um dado relevantíssimo. Tem uma ligação ao país. Um dado relevante. Não, o Canadá é importante, é porque, como sabes, temos muitos muitos portugueses, uma comunidade muito grande em Toronto e Vancouver. Não temos a informação sobre o Canadá em Portugal. Exato, aliás, não exato. temos informação sobre as nossas comunidades imigrantes, porque os médicos. Quando é que ele casou? Quando é que foi o casamento? Ai, não sei. Já foi há muito tempo? 2000, ele terá casado aí há 15 anos, sensivelmente. Sim. João? Eu vou, por causa de França, eu vou apenas recomendar que quem não leu, que leia. Acho que ele é uma espécie de sismógrafo da situação em França, ou pelo menos numa certa França, que é Michel Houellebecq, porque ele é um escritor muito conhecido, tornou-se muito conhecido, mas chamaram-me a atenção, porque quando ele começou a publicar, eu acompanho a obra dele já há mais de 20 anos, praticamente desde o seu primeiro grande sucesso, que é as partículas elementares, até os livros mais recentes, e o que sempre me impressionou é que ele está um pouco sempre à frente daquilo que são, pelo menos, as tendências de uma certa França. Isto nas questões que têm a ver com a maneira como as pessoas se relacionam entre si, como os homens veem as mulheres e as mulheres veem os homens, as inseguranças que sentem uns em relação aos outros, os racismos difusos e abertos, o que é de repente aparecer dentro de uma sociedade, uma outra contra-sociedade, que ora são uns radicais islamitas, ora são vegetarianos que querem impor o vegetarianismo a toda a gente, e os sucessivos romances de Michel Houellebecq, sobretudo a plataforma, a submissão, que trata, por exemplo, desta questão de como é medíocre e covarde uma elite política e cultural que, se alguma vez for eleito um presidente muçulmano, vai obviamente submeter-se ao Islão, e todos os outros romances que ele publica são de facto um sismógrafo daquilo que vem sucedendo em França. Não quer dizer que ele seja o mais importante escritor ou o mais relevante escritor francês da atualidade, ou que o cinema ou a música francesa não estejam a dar outro tipo de sinais. E dão muito, sobretudo no campo da música e do rap juvenil e das tendências juvenis, que vão contra muito daquilo e, do outro lado, confirmam aquilo que aparece nos romances do Houellebecq, mas que ele é importante para tentar perceber aquilo que se passa numa certa França, é verdade. E para percebermos que são mesmo reacionários e do piorio uma grande parte dos eleitores de Marine Le Pen, que não vão ao engano, sabem perfeitamente aquilo que querem e porque é que querem, e isso percebe-se nos romances de Houellebecq. O mundo francês mudou, continua a mudar, e lendo o Houellebecq percebe-se porquê. Ou pelo menos sente-se que há alguma coisa, que o chão está a fugir debaixo dos pés daquilo que são as certezas tradicionais. Muito obrigado aos dois. Desculpa, só dizer que todos os livros dele estão traduzidos em português e as edições mais recentes são da Alfaguara e, portanto, não há dificuldade de encontrar os livros.
Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está a edição da sábado, que tem na capa uma reportagem sobre emprego, mais concretamente sobre os alunos de que as empresas precisam. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.